Olá, amigos e amigas. Mais uma hora do café, um bate-papo informal sobre temas do momento para reflexão. Temas polêmicos ou não. Sabe aquele papo que você gosta de ter com uma pessoa especial? É isso que nós vamos fazer agora. E eu tenho o prazer de convidar para tomar um café especial conosco a Fabi Decker, que é uma consultora especialista em talento. Mas, como o nosso papo é sempre informal, eu vou passar para a Fabi para que ela se apresente do jeito dela, para ela contar um pouquinho dessa trajetória dela. Eu estou aqui no interior de São Paulo e ela está em Curitiba. Fabi, a palavra é sua. Conta um pouquinho para a gente de quem é a Fabi Decker. Show de bola, Armando. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Os nossos encontros sempre foram muito proveitosos, produtivos, né? Tivemos aí alguns momentos importantes da carreira. E eu nunca vou deixar de falar uma coisa que você falou para mim há muito tempo, que eu sempre carrego isso no meu coração e na minha mente. Quando eu estava passando por um momento de dificuldades e você olhou para mim e disse: Isso também vai passar. Por que eu falo isso? A gente ouve as pessoas falando essas coisas, às vezes para deixar alguém melhor, mas quando você começa a evoluir, entender o seu papel na sociedade, entender por que você passa pelas dificuldades, você começa a pensar sobre isso, que também vai passar, né? As coisas ruins passam, né? As dificuldades também. E aqui nós estamos, depois de tantos anos que a gente conversou sobre isso, né? A gente traz essa fala para dizer o quanto você é importante para mim. Então, muito obrigada pelo Obrigado. convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero colaborar, né, com esse conteúdo. E a Fabi, vamos falar um pouquinho de mim, então, uma profissional em constante evolução, informação, sempre estudando, oriunda aí da área de recursos humanos. Comecei, né, há mais de 20 anos trabalhando com uma área que é justamente voltada para pessoas, para o cuidado das pessoas. Passei pelos subsistemas, tive o privilégio de caminhar em vários segmentos durante esses anos, pude trabalhar com vários subsistemas dessa evolução do RH e participei prontamente dessa mudança, né? A gente vem de uma área que era uma área extremamente técnica, uma área pontual, e com o passar dos anos começamos a entender cada vez mais o papel da área de recursos humanos dentro de uma organização. Hoje, muito mais focada dentro dos negócios, entendendo mais os resultados das empresas, buscando trazer pessoas, né, fazendo a conexão das pessoas com as empresas, e aí essas frentes elas acabam sendo desenvolvidas no decorrer dos anos. E aí um certo dia, né, o bichinho do empreendedorismo, eu acho que começou com interpreendedorismo numa das empresas que eu atuei, falou mais alto porque eu queria fazer algo um pouco diferente do que os meus colegas, né, minhas consultorias que a gente entende de mercado fazem, que é propor essa conexão mais profunda com as empresas. Essa era uma dor que eu tinha na área corporativa há alguns anos. Eu queria que as consultorias entendessem um pouco mais do negócio, se aprofundassem mais nos projetos e não entregasse tantas coisas customizadas, mas mais personalizadas, né? Onde a gente possa construir com o cliente as soluções para as demandas. E aqui estamos, né? Depois desse tempo todo que nós trabalhamos, agora fazendo esse papel de apoiar as empresas nessas demandas, né? Algumas frentes importantes, principalmente na execução de encontrar os talentos para as empresas, a formação de comportamentos esperados para as lideranças, para que elas possam dar conta do recado nas organizações, e principalmente trabalhar esse tema tão atual que é a cultura e engajamento nas empresas, né? Como fazer para as pessoas escolherem as empresas que elas querem trabalhar e ser felizes lá, entregando resultado. Eu tenho conversado com várias pessoas, Fabi, e o nosso tema, né, que eu não tinha comentado, mas o nosso tema, o nosso bate-papo é antes da liderança, a autoliderança. Então, é bem interessante que quando a gente fala
antes da liderança, peraí, se eu sou um líder, eu sou um líder, né, de mim mesmo, eu preciso me acostumar a trabalhar com isso. E o que as pessoas estão, o que você acabou de falar é o seguinte, e eu ouvi isso de várias pessoas, não só aqui na Hora do Café, mas com o trabalho que eu tenho realizado em algumas empresas. Se você não gosta daquilo que você está fazendo, mude, vai embora, vai procurar fazer alguma coisa ou vai procurar gostar. Aprenda a gostar do que você está fazendo, porque o diferencial da vida da gente é esse. Aí eu fiquei imaginando, e eu até comentei hoje uma coisa bem interessante que eu quero, para a gente começar o nosso bate-papo. Eu trabalhei uma época numa empresa e, durante um tempo, eu conheci uma pessoa que nós trabalhávamos juntos durante 8 horas. E ela dizia sempre para as pessoas: olha, depois que acabar o nosso expediente aqui, se você não me encontrar na rua, nem me cumprimente, atravesse e fique do outro lado, na outra calçada, do lado oposto. E eu ficava imaginando que raios de vida aquela pessoa tinha, né? De passar 8 horas trabalhando junto com pessoas com as quais ela não queria nem saber de conversar depois do processo. E quando você falou, vamos conversar sobre a autoliderança, eu falei, meu Deus, é justamente isso. E começa com a emoção. A gente tem que estar apaixonado por aquilo que você faz, gostar daquilo que faz, porque eu percebo que isso vai fazendo com que a gente se envolva e consiga superar algumas situações adversas. Porque já imaginou se tudo fosse maravilhoso? A gente, eu diria assim, eu pelo menos imagino que a gente nem teria crescimento. Para quê? Está tudo bonitinho, tudo acontecendo da melhor forma possível. Mas à medida em que você tem que enfrentar algumas coisas, aprender algumas coisas, você vai crescendo. Então, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, que bom, eu aprendi isso, tudo, cometi essas falhas, não vou cometer de novo, né? Teve épocas que foram muito difíceis, mas eu aprendi com elas e estou pronto para continuar, né? A ideia do presente. Você, como empreendedora que está sempre trabalhando, o que eu converso com você, que não é muito a minha área de buscar talentos, o que você vê? Como é que você vê isso, esses comentários que eu fiz? Eu gostei bastante quando você fala da própria experiência, porque eu acredito muito nisso, né? E a maioria, a grande maioria do meu aprendizado, que vem de outras pessoas, que vem de outras instituições, que vem de vários meios, o maior deles é a própria experiência. Porque quando você é capaz, né, de experimentar por si tudo isso que faz você evoluir, né, como pessoa, como profissional, você tende a ter um crescimento mais próspero. E isso serve para todas as áreas da vida, né? A área emocional, a área intelectual, a área produtiva. É muito importante a gente entender que tudo aquilo que você faz com coração, com vontade, ele vai te dar uma entrega diferente daquilo que você não gosta. Por isso que quando eu contei sobre autoconhecimento, liderança, para você tomar uma atitude para o outro, você precisa começar a tomar atitude para si. Porque se você não faz esse trabalho interno dentro de si, como você vai conseguir colaborar com o outro? É a mesma história que a gente vê nos aviões, né? Quando você está voando, qual é a orientação, né, que eles dão para a gente naquela aeronave? Primeiro, quando cair as máscaras de oxigênio, você tem que colocar primeiro em você para depois você ajudar o outro. Acho que esse exemplo é bem simples, mas é um exemplo, é um fato. Se você não olhar para si, trabalhar para si, como você vai conseguir ajudar o outro? E quando a gente fala de autoliderança, recrutamento e seleção, tudo que envolve, né, as pessoas e os comportamentos, você precisa olhar para si. Eu demorei um tempo para fazer esse processo comigo. Eu Eu, fui eu, líder. acho que, eu acho que todos nós, de alguma forma, passamos por isso, né? Verdade, verdade. De repente, você olha, eu diria o seguinte,
Agora você tem algumas universidades, algumas faculdades que estão trabalhando com essa formação de lideranças, de fazer ensinar o pessoal a fazer um trabalho de equipe, de preparar essas pessoas para esse futuro. Mas não é normal, não é natural, não é normal isso. Eu vejo que a maior parte das pessoas aprende muito, como você disse, tecnicamente. O cara é bom médico, mas ele não sabe se comunicar com os seus pacientes. O cara é excelente engenheiro, mas ele não sabe se comunicar com os seus subordinados. E muitas vezes não aprende nem a se comunicar com os seus próprios clientes, né? Então ele fica nessa questão de eu não estou preparado. E uma vez eu já recebi essa informação de uma moça. Eu fui fazer um trabalho numa empresa no Rio de Janeiro. E essa moça, ela começou dentro da organização como atendente, né, como recepcionista. Foi subindo, subindo, passou para a área de vendas, foi. De repente, ela estava como gerente daquela filial de uma empresa que tinha quatro, cinco lojas, lojas de material elétrico. Nascida e criada no subúrbio, morando, como ela dizia, a 3 quadras da loja, ela ia a pé e voltava a pé, todo esse processo. De repente, a empresa é vendida para uma multinacional francesa e chega o diretor da empresa francesa no Brasil, chama e fala: você tem que estar preparada para um dia, se eu precisar de você, vou mandar você para a Austrália. Aí ela percebeu que não estava preparada para ser uma líder. Ela era uma gerente. Ela sabia muito bem vender, tal, mas ela não era líder. E agora mudou tudo. Ela mesmo confessou para mim: nossa, eu não estava preparada. E ela falou: e ao longo dos anos, a empresa foi fazendo com que eu subisse de cargos, mas nunca me preparou para ser uma líder. Eu nunca tive. Eu fui, como se diz, ela falou, eu fui levada pelas ondas com uma força muito grande, de repente eu percebia que eu estava no lugar. E aí ela comentou depois, finalmente: agora eu vou ter que aprender a ser mais eu. Está aí o começo. Tá. Não, e é isso, e é sobre isso mesmo. Até quando eu comentei que eu também demorei, e eu gosto muito de contar isso, porque eu assumi posições de liderança muito jovem, dentro das empresas. E quando eu falo jovem, né, com seus 24, 25 anos, que é muito jovem, e era uma época muito diferente do que é hoje, né? Porque hoje eu vejo que a geração de hoje ela tem mais liberdade para se posicionar, ela consegue se colocar de uma maneira mais pessoal. As gerações foram mudando. Na época que eu assumi essa liderança, não era dessa maneira. Então, nós tínhamos um perfil muito do chefe, muito do mandar, do ter que fazer, tem que entregar. E com isso, geralmente, quando você tem esse posicionamento, também vem o teu pior dentro de você, porque todos nós temos um chefe dentro de nós. Agora, como que a gente deixa ele sair é que tem que saber. E eu lembro muito bem que eu recebi um feedback de uma pessoa que trabalhava comigo, que dizia assim: você é tão incrível para fazer os projetos, você faz os projetos como ninguém, você lidera o projeto como ninguém, mas a sua tratativa é um pouco ríspida, é um pouco arrogante, você vem com uma maneira de falar que é como se só você soubesse. Nossa, aquilo foi assim uma facada assim no meu coração e ao mesmo tempo assim, poxa, mas eu não tenho esse perfil, no meu autoconhecimento. Até porque quem me conhece da vida pessoal nunca chegou a me dizer uma coisa assim tão dura. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando sobre isso. Até que eu conheci uma primeira mentora, na época, que já faz muito tempo, que disse para mim: Fabi, todos nós temos os nossos monstrinhos e o nosso chefe dentro da gente. Por isso que eu falo isso. E geralmente, os chefes não são indivíduos bons.
São indivíduos agressivos, arrogantes, e todo ser humano tem esse lado, alguns mais, alguns menos. O que vai fazer você mudar o teu comportamento é o que você quer fazer com isso, né? Você quer fazer o que com essas pessoas? De que maneira você quer fazer diferença na vida das pessoas? E aí eu fui entendendo aos poucos que, de fato, não era a minha personalidade. Eu venho de situações pessoais, de crenças, de traumas, que são coisas que eu gosto muito de trabalhar, porque isso ajuda a formatar a sua personalidade, a forma como você vai encarar o mundo. Então eu percebi que eu também estava sendo dura comigo mesma. E sendo dura comigo, obviamente, eu acabo sendo dura com o próximo. E a partir daí eu comecei a fazer esse processo. Então eu lembro que quando eu passei já pela terceira liderança na empresa, e aí eu comecei a entender, tudo mudou, né? Mas mudou por quê? Porque eu quis que mudasse, né? Eu enxerguei esse ponto. E aí eu agradeço até hoje aquela pessoa que falou aquilo para mim, nós somos amigas, inclusive, até hoje, porque aquele feedback foi importante para eu entender. Poxa vida, se eu quero trilhar esse caminho na área de pessoas, quero trabalhar e cuidar das pessoas, mesmo que eu esteja ou não em cargos de liderança, qual é o comportamento que eu quero ter lá na frente, se eu não mudar e se eu não fazer essa autoavaliação? Pois é, e agora você falou uma coisa bem interessante, qual é o comportamento que eu quero. E isso é fundamental para a gente entender. E eu acho que quem vai nos assistir vai entender que a gente não está dando conselho, gente. Isso aqui não é uma relação de autoajuda. Se você fizer Não. isso, vai lá. Porque para quem conhece um pouquinho, para quem conhece um pouquinho só de PNL, ou pensar um pouquinho na ciência da mente, sabe que cada um tem uma maneira de ver o mundo diferente. Então, eu tenho que olhar para o mundo sobre o meu aspecto, a minha visão. Eu vou dizer o seguinte: vai ter gente que vai olhar e falar, pô, como é que o Armando fez essa loucura? Ele saiu de uma cidade grande, que era São Paulo, tinha lá o seu cargo, tinha a sua especialidade, veio, foi para Curitiba, já diminuiu, tá? De uma grande capital, tá? Foi para Curitiba, mudou, começou a crescer, fez um monte de coisa, e de repente sai de Curitiba, vai para uma cidade pequenininha do interior de São Paulo. Pequena mesmo, né? Quando a gente fala pequena, segundo o que dizem, tem 21 mil habitantes, mas pelo último censo é 19 mil. Que tem uma outra mentalidade. Eu costumo até dizer uma coisa interessante. Aqui ainda tem cheque pré-datado. Sim. Aqui você chega num lugar, a moça fala para você, vai pagar ou quer anotar? Sim, tem o caderninho lá das contas que você paga quando você recebe no outro mês. Exatamente. No final do Sim. mês, o meu cunhado, é uma coisa para mim que não. Meu cunhado sai no início de cada mês, depois que ele recebe, ele sai pagando as continhas, né? Faz todo o trajeto em vários lugares onde ele compra. E em alguns lugares ele já passou um cheque, que vai ficar para X dias, de acordo com a característica dele. O que tem de errado nisso? Absolutamente nada. É a forma como as pessoas estão se relacionando. É a forma do mercado. Se isso acontece desta forma, também acontece internamente com cada um de nós. Então, para mim, ficar numa cidade pequena é o máximo, é delirante, sabe? É muito gostoso. Para outras pessoas, não, eu quero agitação, eu quero movimento. Eu já fui da época da agitação, já gostava muito de estar no meio de muita gente, agora já prefiro outra coisa. Né? Mas eu não posso deixar de entender que o relacionamento é muito importante. Aprender a me relacionar bem com as pessoas dentro desse nível. E aí, como você falou das gerações, as novas gerações parece que estão tendo um pouquinho mais de cuidado do que as gerações mais antigas. A minha geração é mais velha do que a sua geração, e o lema era: deixe do lado de fora da empresa as suas emoções.
aqui a gente só trabalha e não reclama. É como se a gente tivesse um liga-desliga. Aqui eu ligo o Armando, empresário. Agora, depois, quando eu saio do escritório, eu ligo o Armando, pai, marido, amigo. Isso não existe, né? Agora, Não existe, não só não existe, né, Armando, como você é o que é, né? A gente pode até falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão como a pessoa se comporta dentro das organizações, mas ela é uma única pessoa. Eu ouvi isso faz umas 2 semanas de um cliente que estava muito preocupado, que como é que a gente faz para separar? Eu falei, não tem como, porque você imagina, não, mas eu separo. Eu falei, separa até que momento? Porque, por exemplo, você é casado? Ah, sou, ok. Você está aqui trabalhando, entregando. Se alguém ligar dizendo que a sua esposa passou mal para o hospital, o que você faz? Você atende imediatamente. Você está incorporado no todo. Você não está incorporado. Você não vai chegar e dizer, ah, então tá bom, depois eu vejo ela lá no hospital, agora eu vou terminar minha reunião aqui. Não vai acontecer isso. Você vai dar prioridade para aquilo que tem prioridade. Então, família, trabalho, vida pessoal, na verdade está tudo interligado. O que a gente precisa entender é que, claro que existem momentos para cada coisa, mas elas estão todas ligadas. sim. Não, e é engraçado. Só lembrando uma coisa, você vai falando, eu vou lembrando de coisas, né? Eu vi uma vez um filme, nesses filmes de sessão da tarde, né? Que era a história de uma fábrica, de uma cidadezinha americana que é comprada pelos japoneses. Tá. Aí vem os japoneses e vão tomar conta. Aí eles vêm com aquela cultura, mas naquela época do Japão ainda que o funcionário era a família dele passava a ser muito mais importante a empresa. E um dos diretores que veio lá, um japonês, estava sofrendo, mas ele não podia sair da empresa. A mulher dele estava dando à luz, estava nascendo o filho dele, mas ele tinha aquela coisa da honra de eu estou aqui, então eu tenho que ficar. E o americano chega dizendo para ele, isso é um absurdo, né? Bom, no fim do filme, eu lembro que aí eles estavam já numa bagunça, fazendo uma festa danada, já havia uma integração. Essa situação, de alguma forma, quando a gente não consegue ter a nossa autoliderança, vai se manifestar negativamente em alguma parte, ou no nosso corpo, ou nas nossas relações com as outras pessoas em outros lugares. De alguma forma, isso vai acontecer. É mais ou menos assim que você está vendo a preparação dessas empresas e das pessoas nas empresas, de se preocupar É, com isso? nós temos um desafio grande no mercado, mas falando um pouco da experiência que eu tenho com os clientes que eu trabalho, os clientes estão cada vez mais preocupados como essas pessoas que assumem papéis, né, de gestão na empresa conseguirão se adaptar aos novos modelos de mercado, sabendo que tem essa nova geração, é uma geração importante. Eu já escutei várias coisas sobre isso, positivas, negativas, né? Eu tenho minha própria opinião. Mas eu gosto muito de dizer que nós estamos numa geração privilegiada, né? Privilegiada de informação, privilegiada de comunicação, de ferramentas, e creio que a geração anterior, que é a sua, é a minha, e tantas outras que temos aí ainda, tem muito a colaborar com esse processo. Né? Então, eu gosto muito quando vem assuntos, né? A gente vê nas redes sociais, em congressos, graças a Deus temos bons congressos que a gente consegue discutir sobre isso, a importância de você misturar, né, esses modelos de gestão passada, presente, futura, porque essa troca é justamente o que a gente precisa. A gente precisa entender que para você se preparar, para você fazer as coisas acontecer dentro de uma organização, você precisa estimular o autoconhecimento o tempo todo. E a gente sabe que autoconhecimento é algo muito pessoal, muito intrínseco, tanto que tem alguns papéis que eu exerço, Armando, nas organizações, de indicar
terapias, né? Terapias para as pessoas, porque às vezes o gestor até vem até mim para dizer, vamos fazer um PDI, vamos desenvolver um programa de desenvolvimento individual, porque ele tem que ser líder. E aí, quando eu começo a conversar com as pessoas, existem coisas muito profundas nessas pessoas, intrínsecas, né, emocionais, que não estão trabalhadas e que não vão ser resolvidas ou desenvolvidas num processo de mentoria de liderança, porque essa pessoa tem que fazer um processo anterior a isso. Então, eu tenho que ter responsabilidade como profissional da área de pessoas de que não é tudo que é desenvolvido dentro da empresa. Você tem que ter essa sensibilidade de encaminhar esse profissional e fazê-lo compreender que ele tem um passo antes para fazer, antes dele assumir uma outra posição. Não, e você falou agora uma coisa que acho que é fundamental para as pessoas que estão nos ouvindo, essa questão de, olha, existem em todas as gerações os seus pontos positivos e os seus pontos que não são positivos. Eu não gosto muito da palavra negativo, mas a minha geração e a sua geração, nós tivemos muita informação, coisas muito boas. Parte delas a gente aplicou, parte delas nós não aplicamos, e vamos começar a, como se diz, cair a ficha agora, né? Mas eu até brinquei outro dia, né? A minha geração especificamente teve Milton Nascimento, ainda está vivo, Milton Nascimento, Paulo Freire, Pelé, Elis Regina e tantos outros pensadores, vivos ou não, que começaram a fazer uma mudança nesse processo. As novas gerações, às vezes, a gente não as preparou adequadamente, a minha opinião, não tem ainda preparo adequado. E, por outro lado, nem a escola agora tem que trabalhar isso, nem a empresa, porque as empresas não foram feitas para isso, né? Mas chega um determinado momento que eu vejo que algumas empresas estão fazendo aquele trabalho, tem um nome, inclusive, que eu não lembro agora, mas me comentaram, pegando as pessoas e tentando trabalhar a parte emocional das pessoas. Porque sabe que se elas estiverem bem emocionalmente, elas vão atender melhor os clientes, vão se relacionar melhor com os clientes internos, com os colegas de trabalho e, consequentemente, produzirão mais. Essa é a ideia. Como eu digo sempre para os meus alunos, não existe nada de graça nesse processo, né? Alguma coisa vai ter que ter como resultado. Se não tiver esse resultado, para que eu vou fazer? Essa é uma grande questão. Você Sim, vê, você Babi, com o seu conceito, você vê essa preocupação das empresas estarem trabalhando, e eu acho particularmente que não é o papel total da empresa. A empresa tem que indicar, escuta, fulano, você tem que procurar um tratamento fora. Mas eu vejo, existem algumas empresas que eu estou sabendo que estão fazendo isso, e de repente estão trazendo essa coisa. Será que não é um exagero aí também? Ou não? Ou você vê de outra forma? nós temos alguns pontos a avaliar, porque quando se fala de inteligência emocional e desenvolvimento dessa inteligência, isso está em alta em todos os segmentos, né? A gente está falando corporativo, mídias sociais, mídias abertas, isso está sendo falado abertamente, de uma maneira muito mais explícita, né? Então as pessoas estão se posicionando mais sobre isso. A gente está dizendo que as pessoas estão com mais liberdade para se posicionarem do que há anos atrás. O fato é, as empresas, elas buscam o quê? Resultado. Né? Então, a gente precisa sempre trazer para o racional as falas para que a gente possa entender o quanto vai impactar esse processo nas empresas. As empresas, elas querem resultados, né? Então, elas montam seus negócios, elas querem produzir, né, seus produtos e serviços para chegar lá na ponta e dar tudo certo. Mas elas começam a entender que elas precisam das pessoas para fazer esse processo, né? Por mais que tenha alta tecnologia e a gente tenha a implementação de ferramentas e sistemas e plataformas, alguém está por trás disso, alguém está fazendo a coisa acontecer. E é aí que as empresas começam a fazer uma nova avaliação de como eu faço para essas pessoas fazerem o que eu preciso, fazer o que eu quero, desde que elas estejam bem.
porque realmente a gente teve um aumento, né? Eu não tenho preciso números aqui, até não fiz uma pesquisa tão profunda, mas é óbvio que nós tivemos um aumento bem considerável de casos de burnout e outros casos, né, de estresse, estafa e todos os nomes, né, que venham trazer um cansaço, né, mental e emocional das pessoas por sobrecarga de trabalho. E o que acontece? A sobrecarga nem sempre é a questão de horas que a pessoa fica, mas é o quanto ela assume de responsabilidade, o quanto ela precisa entregar as coisas. Eu participei de algumas reuniões com algumas startups, principalmente startup, porque eu acho que a startup é o melhor exemplo para passar sobre esse momento. Legal. De que as reuniões que eles fazem com seus funcionários não duram mais de meia hora. E tem gestores que marcam 8, 10 reuniões num dia, cronometrado, e termina uma, já entra outra. Então, você imagina a carga emocional que essas pessoas estão passando, porque precisam, além de entregar o seu resultado da maneira que a empresa quer, se dedicar um tempo muito curto para fazer análises, para fazer a discussão sobre determinados temas e sair dentro de 30 minutos com uma solução para aquele determinado problema. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, é claro que isso, por longo tempo, o que acontece? As pessoas não aguentam. E isso vem também trazendo o quê? O home office, né? Que a gente sabe que o Brasil é uma realidade um pouco diferente dos outros países. Né? A gente sabe que ele facilita muito o trabalho, ele dá mais liberdade, mais autonomia, as pessoas conseguem, inclusive, né, pensar um pouco mais, porque não tem as outras pessoas o tempo todo chamando, porque as organizações também comentam muito isso. Eu começo a trabalhar, vem alguém na minha sala, só um minutinho, dá licença. Todas essas questões que a gente está falando aqui, elas impactam de alguma maneira no processo produtivo de entregáveis que aquela pessoa precisa ter. Por outro lado, é um país que não está preparado ainda, da sua totalidade, para assumir um formato desse. Devido ao segmento, maneira de que o cliente precisa que entregue as coisas. E aí começou uma briga de gigantes ali, né? Se eu devo ou não devo fazer, se minha empresa deve ou não deve. E aí começa uma discussão aí mundial, né, de empresas que estavam totalmente remotas, agora não estão. Mas o fato é que todos esses movimentos causam o quê? Estresse, cansaço, falta de produtividade, doenças emocionais. E aí, por onde começar? A gente volta lá na estaca do autoconhecimento. Precisamos trabalhar o autoconhecimento para que a gente trabalhe a inteligência emocional. Mas respondendo a sua pergunta, sim, as empresas estão mais preocupadas, as empresas estão fazendo movimentos, inclusive tem empresas que têm áreas específicas, tem área da alegria, área da diversidade emocional, tem nomes para isso, né? A área de pessoas criou áreas para trabalhar isso. Isso é fantástico. Quando que na nossa época a gente imaginar que a área de RH ia ter outras áreas especialistas para cuidar de gente, para cuidar do emocional, né? Isso é maravilhoso, isso é realmente muito bom. Mas é claro que nem todas as empresas pensam dessa maneira ou trabalham dessa maneira. Muitas vezes, inclusive, somos chamados para discutir isso que a gente está falando aqui. Fabi, eu preciso arrumar minha área, eu preciso fazer com que minha área de RH atenda melhor a minha empresa. Como é que a gente faz isso? Né? E a gente começa a perguntar, mas qual é a importância dessa área de RH para a sua empresa? Exatamente. Você chegou num ponto que é fundamental. Qual é a importância? Porque é o seguinte, até pouco tempo atrás, eu também venho da área da RH, o RH tinha um patamar inferior às outras áreas. Era engenharia, era vendas, era marketing, era todo mundo, né, que sentavam do lado da diretoria, do lado do presidente ali. E o RH vinha numa posição mais baixa. Era o patinho feio, né, que de vez em quando incomodava com aquelas coisas. Não, precisamos Era pensar. o ônus da empresa, inclusive, né? Só gastava, né? Abraçava a árvore e gastava. Aí vai lá, agora vem o pessoal do RH dizendo que tem um problema, não sei o quê. A partir do momento que começam a trazer agora, opa, peraí, se eu não tiver um grupo de pessoas preparados para os desafios que estão acontecendo, eu não vou conseguir sobreviver a esse processo. E não é só sobreviver como empresa, como pessoa. Né? Porque, veja, quantos anos demorou para a gente ter mudanças, né, de comportamento? A gente, nossa, durante muitos anos era sempre do mesmo jeito. Eu gosto até de brincar com o pessoal.
Durante muitos anos, a minha avó fazia uma coisa muito diferente. Eu lembro que toda vez que eu ia para casa da minha avó, que era de manhã, ela tinha aquelas televisões enormes, né? A válvula, que para ela poder assistir, o que ela fazia? Ela ligava de manhã, ficava tocando música até a hora do almoço, porque aí depois, na hora do almoço, saía o índiozinho, que era uma coisa, e aí começava a programação que ia até um certo horário, né? Tudo ao vivo. E era a Sátima. Ficou anos isso acontecendo. Eu me dei conta ontem de que eu não tenho assistido televisão e estou me programando para de vez em quando assistir televisão, mas que eu fiquei, sei lá, anos sem sentar e assistir um programa de televisão. Eu estou ou no computador, ou assistindo um filme. A mudança foi muito rápida e, à medida que eu vou prestando atenção, a mudança está acontecendo também muito rapidamente. Se eu Sim. quiser acompanhar tudo que está acontecendo, eu vou ficar maluco, porque alguém chegou, eu comprei um celular, tem um ano e pouco, fui na loja da operadora, não sei o que e tal, eu mostrei, eu estava pensando em trocar, não sei o que, ela falou, precisa trocar, isso é uma velharia. Eu falei, peraí, menina, eu comprei tem um ano e pouco atrás, como isso é uma velharia? Sim. Como? Sim. Né? É. Ou seja, eu não vou acompanhar o ritmo. Só que Fabi, que dicas você pode dar para uma pessoa hoje que quer sair dessa postura de coitadinho, de que não está conseguindo nada, e, como você diz, tornar-se talento. Não o talento estar lento, né? Mas tornar-se uma pessoa que possa contribuir para as organizações, a sociedade, mas que seja feliz, né? Que busque. Que dica você daria para nós? Legal, legal. Eu gostei bastante do que você contou. E é claro que existe uma preocupação muito grande quando a gente vai falar assim o que a pessoa pode fazer, como ela pode procurar ajuda para isso. É mais importante primeiro entender qual é o propósito que essa pessoa tem para si mesma. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e fazer essa pergunta. E propósito é aquilo que realmente te dá o norte para tudo, é aquela missão que você quer para a sua vida, é aquilo que você realmente acredita que você possa ser e fazer para alguma coisa. Então, o mais importante é entender o que você quer para a sua vida, o que você quer fazer com a sua carreira, o que você quer mudar em você, o que você mais gosta em você, porque assim, são variáveis que você precisa avaliar. É o que você é, como você está e o que você quer se tornar, né? Como você vai se tornar. Por isso que a gente chama de evolução, né? Graças a Deus, o ser humano tem essa capacidade de ter essa evolução. E tudo só depende de uma coisa: vontade própria. Ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada que não queira fazer. Ah, não, eu sou obrigada a fazer porque se eu não fizer, eu não sustento. Você pode se permitir fazer isso por algum tempo, mas se prepare para você poder tomar, né, as escolhas que você quer, ser o dono da sua escolha e não depender de alguma coisa para que você possa fazer o que você quer. Porque senão Isso ela vai ser infeliz, né? Exato. Isso vale para tudo, isso vale para a educação, o que eu quero me formar, o que eu quero estudar, no que eu acredito. Eu ainda vejo, né? Você vê, eu tenho uma filha de 8 anos e tenho um filho de 23, né? Então eu tenho diferenças aí. Um já está praticamente terminando a faculdade e a outra está começando ali, né, nesse processo de desenvolvimento. Mas o fato é, qual é a minha colaboração como mãe nesse aspecto, para que eu possa apoiar os meus filhos a eles serem felizes naquilo que eles escolherem? É deixá-los experimentarem a vida. Eles precisam experimentar, eles precisam saber, testar. E isso serve para quem é mãe fazendo para os seus filhos, como é um adulto fazendo para si mesmo. Então, se teste, se permita,
acerte, erre. O erro é ótimo, porque essa conversa, né, Armando, a gente aprende pela dor e não pelo amor, a gente só aprende pela dor. É só a dor que lasca a gente, é só a dor que faz com que a gente cresça. Não é o amor. Por quê? Porque tudo aquilo que está muito bom, você faz o quê? Você se acomoda, você fica ali esperando passar o tempo. Mas aquilo que te tira da zona de conforto é aquilo que dói, é aquilo que desafia. Então, é muito importante as pessoas começarem a olhar para dentro de si, se permitir, se olhar, entender como você funciona, porque cada um funciona de uma maneira. Eu não posso, como consultora, chegar para vocês e dizer, olha, você precisa desenvolver isso porque eu percebi numa análise que nós fizemos, enfim, comportamental. Não, eu posso dizer para você o seguinte: temos vários caminhos a percorrer e eu vou te dar a mão para te ajudar a percorrer no melhor caminho que for para você. Porque quem define esse caminho é você. E olha que interessante, tem muita gente, e eu lembro que há muitos anos atrás, esses testes que a gente fazia diziam que você tinha que fazer daquele jeito. E hoje, pelo menos, os testes, essas plataformas, agora a gente já quer o seguinte: olha, isso aqui é um indicativo de tendências. Perfeito. Você tem que olhar isso e verificar se isso esse teste deu. Vamos dar um exemplo, o famoso DISC. Né? Se isto é uma tendência sua e se isto realmente corresponde àquilo que você está sendo, o que você está fazendo, né? Como você está se comportando. Porque, de repente, você pode mudar isso, ou, como já aconteceu comigo, que eu fiz o disco há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, e hoje eu fiz um disco que deu totalmente diferente. O que eu fiz? Eu me adaptei não àquilo que aquele disco antigo disse, mas eu fui atrás daquilo que estava me incomodando, que eu pude mudar. Então, hoje, se eu for fazer o mesmo teste, talvez dê algumas diferenças, porque eu realizei uma nova mudança e está lá. Agora, você falou uma coisa interessante, a gente aprende pela dor, tristeza e alegria, lembrar daquele filme Divertidamente, né? Tristeza e alegria estão o tempo todo ali juntinhas. Uma fica triste, a outra vai lá atrás, vai buscar alegre. Daqui a pouco ela fica triste e volta de novo. Essa é a nossa vida de estar construindo realmente esse processo. Qual que é eu costumo dizer para... Então, eu escrevi um artigo outro dia dizendo o seguinte: permita-se errar, mas aprenda a corrigir. Então, permita. Ó, é permitido você errar, não tem, porque ninguém vai fazer tudo certinho. Permita-se ao erro, mas corrija, aprenda a corrigir esses erros, para não repeti-los, porque é aí que está o nosso grande problema, a, a nossa vida. E pergunte para si mesmo se o que você está sentindo ao final de um dia, ao final de uma temporada, ao final de alguma coisa, é algo positivo. E aí não tem intensidade. Eu não preciso vibrar. Não. Aquela história é a seguinte: eu costumo dizer o seguinte: eu posso comemorar e convidar você para tomar um cafezinho, e lá eu comemorar alguma coisa. Ou posso não fazer, mas por dentro eu tenho que estar comemorando. Por dentro eu tenho que estar, conseguir, e isso faz parte. Agora, eu também tenho que olhar a minha relação com as pessoas que estão do meu lado, ou que estão com quem eu vou estar trabalhando na minha casa, tudo. Senão fica uma coisa assim muito egoísta, né? Eu sozinho, eu sou feliz e o resto que se dane. Não, a felicidade não está simplesmente aí é a minha opinião, né? Não tem não sei se eu tenho profundidade psicológica. Ela não está somente em eu estar bem, mas eu também fico melhor ainda quando eu vejo que as outras pessoas com quem eu convivo também estão bem. Então, é algo que... E isso, dentro de uma organização, eu vejo assim, eu acho que não fui eu que falei, mas a gente trabalha 8 horas por dia, das melhores 8 horas do dia,
muito mais numa organização, nos 30, 35 anos de vida, passo mais tempo na empresa do que com a minha família, aquela que eu escolhi para ficar. Perfeito. E falando sobre essa questão do estar só e com as pessoas, de novo, né? Nós convivemos em sociedade, né? E a partir do momento que a gente vive em sociedade, independente se você prefere ficar sozinho ou não, você tende a aprender a viver em sociedade. E quando a gente fala de organização, vamos lá, né? O autoconhecimento, inclusive, está ligado àquilo que você é com as pessoas, né? Como você age com as pessoas, como você age. Eu sempre digo, aquilo que você faz para si acaba sendo um reflexo do que você vai fazer com as pessoas, né? Então você escolhe quem você quer ser e esse quem você quer ser vai refletir no outro, porque você vai conviver com a outra pessoa. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é muito importante a gente trazer que se autoconheça, se permita fazer uma análise um pouco mais profunda. Eu uso uma metodologia que ela é uma metodologia que veio usando na área financeira, né? Na área de negócios, né? Que é a famosa análise SWOT. Nada mais é que eu olhar as fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. E eu aprendi isso, inclusive, numa mentoria de pessoas. Estou falando isso no aprendizado que eu tive. E eu gostei tanto dessa metodologia para a carreira que eu trouxe para mim. Por quê? Porque esse é um grande momento de você fazer uma análise. O dono da empresa não analisa o seu negócio profundamente, ele vê quais são as fortalezas que aquele negócio tem, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades que o negócio tem, as ameaças. Por que não trazer isso para a sua carreira? Olhar para dentro de si e perceber o que eu tenho de melhor, o que eu faço de melhor, como que eu sou, né, de melhor, quais são minhas fraquezas, aquilo que me impede, me limita, né, que eu não consigo entregar, que eu não consigo fazer. Depois eu olho as oportunidades, quais são as oportunidades que a vida me dá, né, para eu poder fazer esse processo de desenvolvimento, que oportunidades eu tenho dentro da minha carreira, dentro da minha vida pessoal, dentro da minha casa, e o que me ameaça? O que pode me ameaçar para eu não conseguir chegar aonde eu preciso? Então, começando a fazer essa análise, autoconhecimento, depois disso, buscar ajuda, né? Buscar ajuda de profissionais que possam te levar para um outro degrau do sucesso, né? Que é alavancar o seu melhor, alavancar o seu processo, utilizar plataformas para ajudar, seja o DISC, seja o PI, seja PDA, são ferramentas que vêm agregar no teu processo de desenvolvimento. Você falou muito bem, ele não está ali para dizer que está certo, errado, bom ou ruim, que você tem que fazer isso, mas vai te dar um norte para dizer, olha, você tem uma possibilidade de ter esses comportamentos e você pode mudar esses comportamentos. Inclusive, a gente aplica hoje no mercado, Armando, não sei se você sabe, mas cada vez menos tempo, né? Fecha quase um ano e você já aplica de novo um DISC. Por quê? Porque muita coisa acontece durante um ano. Você passa por muito desenvolvimento, você passa por muito momento de mudança. Então, é importante você estar sempre se reavaliando, olhando quais são as suas fortalezas e, principalmente, busque conhecimento. O ser humano precisa buscar conhecimento e isso pode vir através de várias fontes, seja em livros, seja escutar, no visual, aprender com pessoas que vêm com uma sabedoria. Tem pessoas aí que nem têm estudos intelectuais, mas têm uma experiência de vida fantástica que vai te ajudar a sair de onde você está, né? Eu participei de uma palestra essa semana com o João Cordeiro, grande João Cordeiro, eu estou assim impactada. Ele acabou de escrever, né, o Accountability, né, e o Disculpability. Né? Ele faz a comparação dos comportamentos, né? Comportamentos de responsabilidade, de senso de dono, e o quanto a gente boicota muitas vezes esses comportamentos. E ele falou muito sobre essa questão de, poxa, tinha uma época que a gente ouvia, né? A gente tinha valores, né, de ouvir as pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, que traziam conceitos que nos fazem ser quem nós somos hoje, né, que nos constrói como ser humano. A gente está falando de valores, de virtudes, né, coisas que se podem se perder no caminho quando não vem de casa, não vem da família, né, porque dificilmente você encontra isso na rua. Você vai trazer isso à sua casa, né? Então, eu acho que essas dicas é isso, é olhar para si,
buscar ferramentas que ajudam nessa avaliação, buscar profissionais que possam fazer um processo de desenvolvimento, seja na área profissional, seja na área pessoal, e principalmente, né, encontrar o seu propósito. E isso serve para todos os cargos, mas quando a gente falou da autoliderança, eu só posso liderar, só posso fazer gestão de pessoas se eu souber liderar a mim mesma, liderar a minha capacidade de entregar, a minha capacidade de fazer as coisas. E eu só consigo me liderar se eu autoconhecer os meus aspectos. Não, E olha, aí, a partir desse momento, você consegue fazer com o próximo. da inteligência, nós estamos conversando muito sobre a inteligência emocional, né? E a base de tudo é o autoconhecimento. Como eu estou fazendo as coisas. Eu estava conversando com o Eduardo Chiniachi, ele disse o seguinte, que ele foi fazer um trabalho, o mestre dele na Índia, o mestre da Índia dele chegou para ele e falou, quem é você? E aí ele começou a contar tudo que ele fazia, não sei o quê, os cursos que ele teve e tal, não sei o quê. E o mestre não falou nada, ficou só olhando. Ele, tá bom, agora me responda, quem é você? É, gente, essa pergunta é uma pancada, porque ela é muito simples de responder. Não é o que você faz, o que você aprendeu, o que você utiliza, mas é quem é você. Como você demonstra isso é outra história. Como você trabalha com isso, mas quem é você? Quem é o Armando? Quem é a Fabi? Quem é cada uma das pessoas que estão aqui, que vão assistir essa nossa hora de café? E quem é você? E isso agora está começando a entrar dentro do processo. A mudança ocorreu de uma forma muito grande, né, que as organizações não estavam esperando, ninguém esperava uma transformação tão grande, e agora a transformação vai continuar. Então, o que eu preciso agora é preciso de pessoas cada vez mais coerentes, mais, vamos dizer, que tenham a sua própria autoliderança, é isso que a gente entende, para poder liderar pessoas. E eu costumo dizer o seguinte, não precisa de cargo nenhum, não. Não é ter cargo, porque muita gente acha, eu vou ser líder, então eu vou ter um cargo. Não precisa, não Nem, precisa isso. nem falamos sobre isso, né? Nem chegamos Exatamente. no papel do cargo, né? Que não é Porque não é o assim, caso. ao longo do tempo, a minha geração foi criada o seguinte, para ser líder, você tem que ter um cargo. Você tem que ter poder, um poder constituído, ou seja, escrito. E a gente percebe que as pessoas mais poderosas não precisam nada disso. Os líderes não precisam ter um poder constituído. Eles são seguidos, eles são escolhidos, mas não precisa dizer, olha, eu sou fulano, eu tenho este cargo, eu tenho essa coisa. A gente escolhe uma pessoa. E como é legal quando a gente, depois de muito tempo, a gente encontra essa pessoa de novo e fala, pô, cara, tá lá. Sabe qual é o custo? Outro dia eu estava conversando com um grupo, qual é o custo que a gente tem do autoconhecimento ao desenvolvimento? Quase zero. Quase zero. Porque é tão gostoso, de repente a gente está evoluindo. E eu tenho, por exemplo, para mim está sendo um prazer. Eu tenho a felicidade de ter um monte de amigo. Aí a Fabi me dando dica. Eu estou aprendendo aqui, estou sentado com a Fabi, ouvindo a Fabi. Gente, olha só que interessante. Conversei com este, conversei com aquele, conversei com o Eduardo Carmelo, conversei com uma empreendedora de uma loja do interior de São Paulo, sabe? Que começou vendendo de porta em porta, com uma lojinha, e agora tem 18 lojas. Que maravilha. Sabe? Como é que ela fez isso? E ela, daquele jeitinho simples, ela olhou para mim e falou, sabe o que é? A gente observa quem é a pessoa quando ela entra, e eu já sei o que ela vai querer, o que ela está precisando. Eu falei, mas como é que você sabe isso? Ela fala, pela minha experiência. E essa pode ser um bom exemplo de falar de autoconhecimento, porque quem tem a propriedade do autoconhecimento tem a liberdade de fazer esse processo, essa leitura.
Uhum. E Isso é aí, maravilhoso. o que a gente fala, né, nesse nosso processo final aqui, e olha, já deu quase 1 hora de bate-papo, Olha, viu? Passou muito rápido. né? Tem gente que chega para mim e fala, nossa, 5 minutos. Já Não, acabou, já acabou. está acabando. Fabi, para todo mundo da hora do café, ao encerrar, eu peço para você o seguinte: uma dica, aquela dica matadora. Ó, faz isso que. Olha lá, uma dica, não é conselho, se fosse não é conselho, mas uma dica matadora. Vai por aqui. E depois o seu encerramento para a gente trabalhar, encerrar a nossa hora do café, sempre com um convite, viu? Não se preocupe. Muita gente já tem um convite para dar continuidade. Então, se prepara. Que ótimo, Logo vai lá ser na ótimo. frente, nós vamos ter uma segunda etapa. Tudo bem? Legal, Então, vamos tudo lá. bem. Dica matadora, aquela dica que você fala, ó, tá aqui, ó, isso aqui é muito legal. E o seu encerramento? Nossa, nossa, gente, mas assim, uma só é pouco, né? Mas falando do autoconhecimento, busque se conhecer, estude, né? É muito importante você fazer uma autoanálise de si mesmo, porque eu escuto muitas pessoas me pedindo ajuda, inclusive, meu Deus, eu não estou conseguindo me comportar numa entrevista, não estou conseguindo responder algumas coisas, não consigo entregar o resultado. Você precisa se entender, se compreender e se aceitar, né? Aceitar quem você é. A partir desse momento, você vai conseguir testar mais, entregar mais, fazer mais, mas procure ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda com as pessoas com quem você convive. O Armando falou uma coisa muito interessante: se autoconhecer é muito menos dispendioso do que você imagina. A meditação ajuda muito, né? Ou outro meio que você encontre dentro das suas crenças, né? Que faça sentido para você, mas faça essa busca, você vai encontrar uma pessoa maravilhosa dentro de você. E, Mara- obviamente, né? Precisando de ajuda, Ah, conta com a ah, gente, né? Fabi, sempre tem aquela coisa. No final, eu deixo aberto na minha página do YouTube, as pessoas podem fazer perguntas. Aparecendo as perguntas, eu tenho certeza que você responderá, não tem problema, Claro. fica aberto para todo mundo. Muito bem. Se o café é bom, adoçado ou não, ele sempre desce redondinho. É Acompanhe a verdade. nossa hora do café, envie sugestões, compartilhe. E aqui o meu agradecimento especial a você, Fabi, por esse momento maravilhoso, muito gostoso. Desejando a todos que teremos uma grande evolução das pessoas e esqueçam algumas coisas, mas lembre de outras coisas boas. Vamos trabalhar sempre com um processo de crescimento. Obrigado, Fabi. Um grande dia para todo mundo e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Eu que agradeço essa grande oportunidade de estar com esse grande profissional e grande amigo.